Fala, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estamos aqui no Pré-ENEM para que você tenha acesso aos conteúdos importantes e direcionado aos seus estudos aí para o Enem 2022. Lembrando que os demais conteúdos passados você pode acessar na nossa plataforma Eduque. Além disso, você pode também acessar os conteúdos complementares na escola, com seus professores, com seus amigos. Quanto mais você usar as nossas aulas para entender melhor o que você pode trabalhar até o Enem, vai ser positivo para você. Até agora a gente veio desde o princípio do estudo da biologia, citologia e tudo mais, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, recorrente no Enem e que tem também tudo a ver com o Enem, que é a fisiologia, ok? A fisiologia é a parte da biologia que vai estudar as funções bioquímicas, biofísicas, energéticas, tudo aquilo que regula o corpo de um organismo, a gente vai estar estudando na fisiologia. E neste caso da fisiologia que a gente vai ver hoje, se trata da fisiologia humana. Então a gente usa o esquema, as interações e tudo que a ciência já descobriu hoje sobre o funcionamento do nosso corpo, para entender também como funcionam outros organismos. Lembrando que se a gente está falando da fisiologia humana, a gente vai estar mais próximo aos mamíferos, né? Então os outros grupos, pertencentes principalmente aos outros reinos, vão ter fisiologias diferentes, mas muito parecidas principalmente a nível celular, ok? Então, para a gente entender melhor o que é a fisiologia humana, a gente precisa relembrar também alguns conceitos e o principal dica que eu dou são os estudos do sistema do corpo humano. Então, eu vou colocar aí no quadro para vocês, a gente vai ter o sistema cardiovascular, respiratório, muscular, esquelético, digestório, endócrino, excretor, nervoso, reprodutor e o tegumentar, que é o tecido epitelial que a gente já viu, está nos nossos vídeos passados aí. A interação entre esses sistemas, a interação ok, vamos dizer assim, rodando tudo bonitinho, traz um corpo fisiologicamente positivo. Então, quando você estuda, por exemplo, o sistema cardiovascular, você vai olhar lá sobre os batimentos cardíacos, sobre a circulação do sangue, que o sangue é um tecido muito importante, que vai levar nutrientes e oxigênio dos tecidos e vai tirar os restos metabólicos. Quando você trabalha sobre o sistema respiratório, você vai ver lá todo o funcionamento, as trocas gasosas que acontecem lá nos alvéolos pulmonares. Você vai entender também da importância que a regulação entre o sistema respiratório e cardiovascular tem no funcionamento do nosso corpo. Um vai estar levando oxigênio e o outro vai estar fazendo as trocas gasosas que são muito importantes para a nossa sobrevivência. Nós temos o sistema muscular e esquelético que vai estar caminhando junto. Então, quando você for nos seus estudos também em sistema muscular e esquelético, você vai ver que tem uma relação entre isso aí e também tem lá, deixando a deixa, os nossos tecidos que vão estar envolvidos, tecidos muscular, cartilaginoso, de preenchimento, então tudo aquilo que vai estar, já acompanhou nos vídeos passados e agora também vão compilar para a gente entender sobre fisiologia. Além do sistema digestório, endócrino e tudo aquilo que está associado ao comportamento do corpo humano, ao funcionamento das nossas funções, pensando sempre do lado positivo. Outra coisa importante que a gente precisa trabalhar dentro da fisiologia é a parte das interações que os organismos e os tecidos vão ter. Então, vou botar também no quadro, a gente tem que lembrar que a gente vai ter a parte desde moléculas, célula, tecido, órgãos, sistemas e um organismo. Então, todo esse conjunto de pequenos elementos vão estar funcionando em harmonia para um bom funcionamento. Então, quando você entende que você tem moléculas, por exemplo, uma molécula de energia ATP, ela vai ser produzida para não dar energia. Quem vai usar ATP? A célula, a partir dos seus processos metabólicos. Esses processos metabólicos vão acontecer onde? No tecido. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um tecido muscular, esquelético, cardíaco, o coração não para de bater, faz muito movimento, ele precisa de muitas moléculas de ATP. Então, são essas relações que você precisa entender. Lá no Enem, as questões, hoje em dia, lá no vestibular, elas eram mais objetivas. Hoje em dia, você tem que ler um texto. Então, geralmente, os textos sobre questões fisiológicas, dentro do Enem, eles vão abordar várias coisas para fazer uma pergunta que muitas vezes é até simples e pontual. Então, você deve ter atenção na leitura dessas questões e entender do que ela está se tratando.
Lembrando que você precisa dessa bagagem de estudo, então vai lá para os sistemas, dá uma revisadinha. Vão ter perguntas muito mais difíceis lá dentro do Enem, mas a grande maioria das perguntas do nosso componente curricular, que é biologia, né, e ciências da natureza, elas vão ser mais abrangentes e vão exigir de você uma compreensão do todo e não de uma coisa muito específica. Com certeza, se você focar nisso, você vai se dar bem. Seguindo na nossa aula, a gente vai ver então a homeostase. A homeostase é um princípio biogeoquímico fisiológico que está relacionado ao funcionamento do nosso corpo do ponto de vista ideal, em equilíbrio. Então, nosso corpo ele vai ter sistemas e, vamos dizer assim, dispositivos que vão regular o nosso funcionamento. Então, se você estiver com frio, seu corpo vai aquecer. Se você estiver com calor, seu corpo vai resfriar. Se a sua condição cardiovascular, sua pressão entre as suas artérias e veias estiver alterada, seu corpo vai regular isso. Então, tudo que acontece no nosso corpo é regulado. Então, a concentração de açúcar no sangue também é regulado. As suas concentrações de água dentro do seu corpo também são reguladas. Então, o funcionamento de tudo isso em harmonia, a gente dá o nome de homeostase, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, a gente tem, por exemplo, a regulação da temperatura, da salinidade, que tem a ver com as concentrações de pH, de sódio e potássio, pH e as concentrações de nutrientes. Não apenas só a gente pode falar da glicose, mas das gorduras e tudo mais. Então, por exemplo, quando um médico pede um hemograma, né, então vai ver lá os eritrócitos, os glóbulos e tudo mais, e tudo aquilo que está naquele hemograma, ele dá a situação de como está teu sangue e ele avalia se está em equilíbrio. Então, geralmente, você vai descobrir se tem alguma outra taxa elevada, e aí você, às vezes, tem que fazer uma dieta, às vezes tem que fazer uma reeducação alimentar, às vezes as duas juntas. Para quê? Para que o teu corpo fique em equilíbrio. Então, por que as pessoas desenvolvem, por exemplo, doenças cardiopatias, como a pressão alta, por exemplo, ao longo da vida a partir de uma má alimentação? Ora, uma má alimentação por muitos anos, rica principalmente em sódios, né, então em sais, vai fazendo com que as suas concentrações de sal no seu corpo ficam sempre elevadas. Isso aumenta a sua pressão cardiovascular, ou seja, dos seus vasos que conduzem o sangue. Além disso, geralmente quem come também mal não come só muito sal, come muita gordura. Isso vai entupindo lá as suas artérias e veias. Então isso vai aumentando a pressão cardíaca, ou seja, a força que o teu coração faz para trabalhar. Quando você tem que fazer atividade física, você está treinando o seu corpo e o seu coração para estar trabalhando em uma alta frequência, e aí quando você está em baixa frequência, ele fica mais em repouso. Por isso que a pessoa que tem pressão alta, muitas vezes ela está sentada em repouso e a pressão cardíaca dela e o volume de batimento cardíaco está alto. Por quê? Porque o teu corpo está identificando que ele precisa fazer mais força para funcionar e aí existe uma regulação natural para isso. Só que ao longo do tempo, essa regulação natural vai causando danos para você. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje, ok? Seguindo então, a gente já viu quais são os elementos, então, professor, quais são os básicos da homeostase que eu preciso estar ligado para entender melhor? Então a gente vai trazer no slide aí, a gente tem, por exemplo, o controle do hipotálamo regulando a temperatura e a pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Pressão osmótica tem a ver com as concentrações de soluto. Então, lembra lá, a gente tem os transportes passivos e ativos na membrana plasmática e a gente tem uma osmose. O que é a osmose? É a entrada e saída d'água. Então, isso aí não tem gasto de energia, mas o corpo precisa estar equilibrando isso aí para que você tenha as concentrações ideais para funcionar. Vamos voltar para o nosso slide. A gente também tem, por exemplo, a transpiração pela pele para regular a temperatura. Nós temos também, por exemplo, os rins mantendo o equilíbrio da água, não só da água, mas também dos sais. O pâncreas regulando a concentração de açúcar no sangue, então liberando uma hora insulina, outra hora glucagon. Nós temos o sangue também aquecendo o nosso corpo e levando nutrientes. E a gente também tem as moléculas que vão regular a questão da concentração de oxigênio nos tecidos. Então, tudo isso aí vai estar funcionando em harmonia. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Se você, nesse exato momento, sair do seu sofá e sair correndo na sua rua, o seu coração vai acelerar. Por que ele acelera?
Ele acelera por um aumento da sua condição de levar mais sangue no tecido. Você está fazendo um esforço muscular, o teu tecido está requerendo muito oxigênio e nutrientes para fazer aquela movimentação. Então o teu coração vai acelerar para que isso seja feito em todo o corpo. Beleza. Além disso, a sua frequência cardíaca vai acelerar para que as trocas gasosas sejam mais eficientes e esse oxigênio seja levado aos tecidos. Beleza. Mas existe um mecanismo também que desacelera seu coração, não é verdade? Então, depois que você dá essa corrida, não vai ficar todo o tempo acelerado. Então, o que o coração faz? O coração, ao longo do tempo, também vai diminuir até chegar ao ideal. E quem regula isso? É o coração que sabe isso? É você que manda essa informação? Não. Existe como se fossem sensores no nosso sistema nervoso, especificamente no hipotálamo, e ele vai lendo o teu sangue. Quando o sangue está em atividade física, o pH do sangue fica mais ácido. O hipotálamo, identificando isso, ele aumenta o batimento. Quando você consegue ficar já em equilíbrio, repouso, ele identifica que o pH está voltando ao normal e ele desacelera o batimento. Então esse controle ele é imprescindível. Imagina só, senão você ia correr, o seu coração não ia parar de bater e consequentemente ele ia ficar em exaustão e você ia ter uma parada cardíaca. Então a homeostase ela está relacionada a esse tipo de controle metabólico que todos os nossos sistemas, em interação entre eles, vão trazer para o benefício, né, e para a sobrevivência do organismo, verdade? Todos os mamíferos basicamente vão ter também esse mesmo tipo de controle, é lógico, respeitando todas as suas características e comportamentos, né, da espécie. Lembrando que quando a gente vai olhar lá para a prova do Enem e para o conteúdo que você está estudando, você vai estar sempre estudando o sistema fisiológico humano. Ah, professor, tenho curiosidade de entender como é que é a fisiologia dos répteis, dos anfíbios, das aves, dos outros animais e dos outros organismos dos seres vivos, as plantas. Aí você, é uma curiosidade sua, você vai lá e se apropria disso aí, mas para o Enem vamos focar na fisiologia humana, ok? Vamos seguir a nossa aula aqui. Então, o que a gente tem no controle térmico? Então, a gente tem, por exemplo, as barreiras térmicas que ajudam na proteção da nossa temperatura. Então, qual é a temperatura do nosso corpo? A temperatura ideal fica 36,5 e 37. Então, a gente tem barreiras. No meu caso, eu estou cheio de barreirinha aqui, que é as gordurinhas. Então, o tecido adiposo, ele é uma primeira barreira térmica. Você pode ver que os animais que vivem em condições de muito frio, como o urso polar, eles têm uma camada de gordura bem espessa e densa, que serve como isolante térmico. Então, a nossa pele protege também do agente externo. A gente tem o nosso próprio comportamento, né? Então, se eu sentir frio, eu vou me cobrir, se eu sentir calor, eu vou tirar a coberta. Então, são estratégias que o organismo vai tendo para se manter a temperatura. E quando você tem febre, o que é aquilo? Geralmente, a febre está associada a uma resposta imunológica que o seu corpo está tendo. Quando o teu corpo eleva um pouco a temperatura, ele aumenta a eficiência metabólica dele, porque o corpo fica mais quente, os metabolismos vão acontecendo melhores, então você tem uma resposta imunológica melhor. Então, nesse sentido, aí você vai equilibrando o seu corpo. Então, se você está com febre, o seu corpo vai aumentar. É lógico. Ah, então, professor, já que o corpo vai regular isso aí, eu não preciso tomar um antitérmico e tal para melhorar. Não. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a febre ela é benéfica até um certo ponto, depois ela já coloca o teu corpo em colapso. Então, é como se teu corpo fizesse uma reação primeira para tentar ali se salvar, digamos assim, mas se ele não tiver controle, essa febre vai aumentando. Então, quando você já está com febre acima dos 39, 40, 41, tem gente aí que chega até 42, 43 graus de febre, você já está no seu limite de suportar aquelas altas temperaturas. Aí já tem um outro problema. Como você já está muito fora da sua homeostase, ou seja, do seu equilíbrio ideal, aí você começa a ter, por exemplo, a desnaturação de proteínas e outras consequências pelas altas febres. Então, o teu corpo regula isso até um nível e é por isso que quando você identificar que essa febre não está cessando, você vai lá e toma um medicamento. Outra coisa que é muito comum também para a regulação de temperatura, na verdade não é muito comum, às vezes está associado à febre, mas é um outro sistema de regulação, é a sudorese. Então é você suar. Quando você libera a água, transpira pela sua pele, a evaporação dessa água da sua pele para o ar leva calor. Então você vai perdendo esse calor e o seu corpo vai se resfriando. É uma estratégia quando está muito quente.
E quando está muito frio, o seu corpo tende a manter-se mais contraído, os teus vasos sanguíneos, as tuas artérias, veias, capilares, eles vão ficar mais contraídos e mais próximos do teu tecido para perder menos água, para manter mais o calor e de outra forma você não soa. Então é por isso que geralmente quando você está em dias mais frios ou num local mais frio, você praticamente toda a sua liberação de excreção vai ser através da urina, porque você não vai perder muita água pelo suor. Lembrando que a gente também perde água pela respiração e tudo mais. Então são curiosidades aqui para você ficar atento e talvez adicionar aos seus estudos. Outro controle muito importante, que está relacionado também à homeostase do corpo, é a nossa regulação química. Então, como exemplo de regulação química, eu trouxe para vocês as concentrações de insulina e glucagon no sangue. Então, quando você se alimenta, lembrando que todo alimento ele vai virar moléculas nutricionais. Então, nós vamos ter os carboidratos, as proteínas, né, os sais e os lipídios. São esses 4 principais grupos. Todo carboidrato, então, o pão, o macarrão, todo massas, batata, mandioca, ele é carboidrato, ele vai ser decomposto em açúcar. O carboidrato é a molécula, é o alimento energético. Então, por que ele é energético? Porque ele vai ser transformado em açúcar. Ah, professor, então como energia também eu vou lá e como uma colherada de açúcar. É lógico que aí o açúcar em excesso já é um problema, que é isso aí. O açúcar que é metabolizado a partir da alimentação, ele não é um problema, tudo bem? Então você se alimentou, comeu um carboidrato, ele foi decomposto para virar glicose e ser absorvido. O que vai acontecer lá no seu corpo? Quando você se alimenta, o teu pâncreas vai liberar uma substância chamada insulina. A insulina é a substância que tem afinidade com a glicose e ela leva a glicose para dentro da tua célula, tudo bem? Então é por isso que quando você vai fazer o teste de insulina, você vai em jejum, porque você não pode alimentar nada, que é para ver como é que está a tua insulina basal. Quando é identificado que essa insulina basal está muito alta, aí você tem um problema. Por quê? Porque não é o ideal para a tua faixa etária e tudo mais. Então aí você já pode ser um indicativo, por exemplo, da diabetes, né? Então a gente tem vários níveis de concentrações de insulina. Nós temos a diabetes do tipo 1 e tipo 2, então quando você vai fazer o exame, vai lá no seu médico, você vai entender isso melhor. Legal, mas aí a insulina, ela vai ter afinidade e ela vai aumentar, né? Vai ajudar, por exemplo, a célula a armazenar e utilizar esse açúcar. Mas também tem um outro cenário, a gente vai ter uma outra molécula, outra enzima, que já é o glucagon. Já o glucagon ele tem a habilidade de tirar a glicose da onde ela está armazenada, pode ser do fígado, por exemplo, e disponibilizar no organismo. Então vamos lá, se você ficou um grande período sem se alimentar, o que vai estar mais elevado no seu corpo? A insulina ou o glucagon? O glucagon, porque você vai ter que estar tirando açúcar de outros locais para poder colocar no teu corpo à disposição. É lógico que dentro da margem de segurança, né? Você não vai ficar várias horas e vários dias sem se alimentar, vão ter outros problemas. E quando você se alimenta, você aumenta a sua insulina. Por isso que a alimentação ela deve ser balanceada, equilibrada, dentro daquilo que cada indivíduo precisa. Por quê? Quando você aumenta demais o seu consumo de alimento, e principalmente aquelas pessoas que têm o hábito de comer muita quantidade de alimento numa refeição, a tua insulina vai lá para cima. Beleza, isso 1 ou 2 vezes, mas isso todos os dias ao longo da sua vida, quem é que vai produzir a insulina? É o pâncreas, então isso aí vai cansando o pâncreas, né? Todos os nossos tecidos ele envelhecem, né? Eu sou jovem ainda, mas um dia eu também vou envelhecer, igual você aí. Não se preocupe que isso vai chegar. E isso chega também para os nossos órgãos e tecidos. Então, ao longo do tempo, por isso que muitas pessoas saudáveis, mas que têm hábitos alimentares ruins, ao longo da vida podem desenvolver algum tipo de diabetes, né, ou um tipo de diabetes relacionado a isso, o teu pâncreas ter funcionado tanto ao longo da tua vida que aí ele ficou sobrecarregado e cansou, ele não consegue mais produzir insulina, assim como também tem dificuldade de produzir glucagon. Então é, por exemplo, uma regulação química. Outra regulação química que a gente pode citar, eu não coloquei como exemplo, mas é as concentrações de sais no nosso corpo. Então vamos voltar à nossa aula lá que a gente falou sobre a sinapse nervosa, a gente viu que para que o impulso nervoso passe, eu preciso de um evento chamado bomba de sódio e potássio.
Então eu preciso da relação entre sódio e potássio, que são sais, entre as membranas, a parte externa e interna do neurônio, para que o impulso seja conduzido. Então você precisa de uma quantidade de sal também para desenvolver algumas funções. Já o sal em excesso já vai fazer o que? A constrição, né? A maior trabalho do teu sistema cardiovascular, porque essa concentração de sal comprime, força mais as barreiras dos vasos condutores, dos capilares, das artérias. Então, para vocês verem que a homeostase está muito relacionada ao nosso funcionamento do nosso corpo de forma geral. Uma outra coisa que pode cair também lá na prova do Enem está relacionada à regulação hídrica. A regulação hídrica ela tem a ver principalmente com o nosso sistema exócrino, né? Então o funcionamento dos nossos rins. Os rins eles são os nossos filtros, então todo o seu sangue passa pelo rim, ali ele é filtrado, os restos metabólicos são formados, você produz a urina, fica armazenado na sua bexiga e você vai lá urina. Então o que vai acontecer? Esse controle, essa regulação hídrica já vai ser permeada por uma outra enzima, outra propriedade. Então, o ADH, o hormônio antidiurético, ele vai estar regulando essa concentração. Então, o hormônio antidiurético ele tem a ver com a concentração de sais, de concentração de água no seu corpo. Ele vai regular isso aí. Quando você libera mais hormônio antidiurético, você tende a reter um pouco mais de água. Quando você vai privando o hormônio antidiurético, você vai liberando um pouco mais de água. Então ele vai regulando. Quem regula isso aí? O nosso hipotálamo. Olha a função aí do hipotálamo. Ele é a glândula sensorial do sistema nervoso, muito importante nisso aí. Mas a gente tem a regulação hídrica pelo ADH, mas a gente tem um outro sistema, então veja que a gente sempre tem um sistema, um feedback, que a gente chama feedback positivo, negativo, ou seja, algo que tem uma relação que aumenta e outro que vai estar diminuindo. E são esse equilíbrio entre dois sistemas que é a homeostase. Então, como exemplo também da regulação hídrica, a gente vai ter o controle da pressão arterial realizado pela aldosterona. Tudo bem? Como é isso? A aldosterona também vai influenciar os nossos rins, mas nesse caso a aldosterona vai estar relacionada aos aumentos das concentrações de sódio e potássio no teu corpo. Então, um mecanismo regula a água, outro mecanismo regula as condições de sódio e potássio. Esse equilíbrio entre eu ter mais água e entre mais soluto vai distribuindo e vai melhorando o teu controle. Se algum desses sistemas estiver descompensado, você precisa regular isso. As partes, né, os principais meios de regular são você fazer atividade física, você ter uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, né, o estresse e tudo mais, todas as coisas que vocês já sabem sobre isso aí. Mas são exemplos que a gente precisa dar, porque quando você está lá na prova, pode ter uma questão que vai contextualizar todos esses hábitos em relação à tua homeostase. Então você pode ter uma vida super saudável e a sua cabecinha não estiver legal, você vai ter um problema. Outra coisa também, cânceres, né? Então situações de doenças que têm relacionado ao sistema nervoso central, principalmente ao hipotálamo, ou então a tireoide, que é uma glândula que regula muitas funções hormonais do nosso corpo, a gente pode também ter mudanças nesse sentido aí do equilíbrio do teu corpo em relação a controle de água, tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então o que eu preciso, né? Então você aí em casa, qual é a dica do prof para você estudar? Além da hemostase, a regulação térmica, então por exemplo também os mecanismos que causam a febre, o controle da pressão arterial, também é muito importante você entender isso, do fluxo sanguíneo, está lá dentro dos seus conteúdos também sistema cardiovascular, e a regulação da glicose no corpo, em especial as doenças relacionadas a isso, principalmente a diabetes, que é uma doença muito comum hoje em dia. Deixa a dica aí para você já estudar sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2, as suas causas, como prevenir, é importante para você estar na sua revisãozinha para o Enem, beleza? Vamos trabalhar então uma atividade, um exercício, vou trazer no quadro para vocês. Então no Enem 2019 caiu uma pergunta seguinte: o The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do rim. Então eles vão produzir um rim lá, um rim mecânico, artificial, que vai fazer todas as funções do rim, lembrando que o rim está relacionado ao sistema de excreção, à produção de urina e purificação do sangue.
Então, o rim biônico possuirá duas partes, uma que incorpora recentes avanços da nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significa uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. Então, lembrando as pessoas que são nefropáticas, né, que têm alguma doença relacionada aos rins, elas precisam fazer, né, algumas que têm falência, né, de uma parte ou metade ou todo, precisam fazer hemodiálise. O que é a hemodiálise? Né? Você tira todo o seu sangue do corpo, ele é rodado numa máquina para fazer a mesma função dos rins. Você precisa fazer essa limpeza, né, periódica, no caso da pessoa que tem alguma doença relacionada a isso, porque você não tem mais o rim para desenvolver essa função. Então, realmente, se existe esse projeto, né, tá aí a fonte dele, é um projeto muito bem-vindo para quem tem essa doença, ok? Então, vamos voltar à pergunta aqui. O dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia, questão A, excreção de lipídios, tá? Então, o que é a excreção de lipídio? Eliminação de gordura, síntese da vasopressina, lembrando que a vasopressina é o outro nomezinho que a gente pode dar também para o ADH, ok? Transformação de amônia ou fabricação da aldosterona. A aldosterona está relacionada, então, ao controle da pressão arterial, que vai ser feita lá pelo hipotálamo, então já descarta aí. E a síntese da vasopressina já vai ser também uma coisa relacionada lá ao nosso sistema, ao hipotálamo. Então, o que esse rim biônico ele vai fazer basicamente? Excretar lipídio. Pode ter um pouco de gordura na urina? Sim, mas ele não vai só excretar lipídio, ele vai excretar água e sais também ali. Poderia ficar entre a transformação da amônia ou a remoção da ureia. Mas nesse caso, se esse rim biônico vai desempenhar todas as funções que o rim desempenha, então se são todas, a gente vai ter então a produção da ureia, ok? Então aqui seria a letra A. Né? Então nesse caso aqui, não houve pegadinha, geralmente o aluno apressadinho vai na letra A, mas nesse caso aqui você ia se dar bem, ok? Mais uma questão que eu trago para vocês, essa bem mais rápida, vamos trabalhar aqui o seguinte. Essa questão é uma análise gráfica, ok? Então eles dão um exemplo aqui sobre um medicamento que vai diminuir, né, a gordura no corpo da pessoa e ela está relacionada às concentrações de gordura lá no sangue, tá? Isso também é um sistema de homeostase. Nesse caso a gente tem uma análise gráfica, tá? Então lembrem-se bem que o Enem ele não cai só coisas muito difíceis, às vezes ele cai também uma coisa que é simples e pega muita gente que são análises gráficas, ok? Então, nesse caso da análise gráfica, né, o enunciado está falando lá da eliminação da gordura, ele quer saber o seguinte, o efeito do medicamento, ele vai estar representado em qual dessas figuras? Vou resumir o enunciado, que lá no enunciado ele fala que o medicamento, ele vai afetar as concentrações de gordura e de triglicerídeos nas fezes, ok? Só que é o seguinte, os triglicerídeos, eles são gorduras igual a gordura normal, só que é a gordura que fica armazenada, então ela vai vir de um resto metabólico. Então, se esse medicamento lá que está sendo proposto, ele vai trabalhar a eliminação da gordura, digamos assim, provavelmente da alimentação, o que ele vai fazer? As fezes irão aumentar as suas concentrações de gordura normal e vão diminuir a dos triglicerídeos, porque a dos triglicerídeos vão estar sendo armazenadas corretamente. Então, nesse caso aqui, para essa questão, a gente tem a alternativa 1. É a única que nos dois gráficos, olha, repara bem, no primeiro cenário tem pouca gordura nas fezes e depois a gordura aumenta, e no segundo cenário eu tenho muitos triglicerídeos e o taxa de triglicerídeos vai diminuir no segundo momento. Ou seja, eu vou estar eliminando aquela gordura da alimentação e trazendo mais triglicerídeos para ser depositados, que serão decompostos em outro momento. Quando a pessoa tem uma má alimentação completa, muito rica em gordura, tanto triglicerídeos quanto a gordura normal vão estar em alta. Tudo bem? Então esses são exemplos de homeostase e de fisiologia humana que podem estar lá na prova. Bons estudos, acesse a nossa plataforma e fiquem bem.